Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é Wilton de Paula Filho e hoje eu vou dar continuidade a uma videoaula que eu gravei anteriormente, falando um pouco sobre a introdução do Bootstrap. Nessa segunda videoaula, o nosso objetivo vai ser mostrar para vocês exatamente como construir o layout completo de uma página. Aqui eu estou definindo o layout completo de uma página que é composta por um cabeçalho, onde a gente vai ter um menu, o corpo da página e o rodapé. Vou mostrar nessa videoaula também como é que a gente faz para poder utilizar o recurso de acordeon do Bootstrap. Vou mostrar para vocês também como é que a gente faz para poder construir uma página contendo botões e vou mostrar também como configurá-los. E por último, vou mostrar para vocês também como é que a gente faz para poder estilizar imagens utilizando o Bootstrap. Tá joia? Bom, o nosso objetivo vai ser exatamente esse aqui, ó, construir uma página web contendo exatamente esse mesmo layout. Ou seja, ao término dessa videoaula, vocês vão ter condições de chegar exatamente nesse mesmo layout. Então aqui a gente tem, olha só, o nome de uma oficina, um menu de navegação, algumas informações, tá joia? E essa aqui é a versão desktop da página, e essa aqui é a mesma página aberta num dispositivo móvel. Olha só que interessante que é uma página responsiva, né? Então aqui a gente tem um menu de navegação com todas as opções mostradas horizontalmente e aqui essas mesmas opções sendo exibidas de maneira vertical. Aqui nós temos então essa parte, olha só, sendo exibida aqui com uma única linha. E aqui nós temos essas quatro opções, revisão, serviços, agendamento e contato, porém todas elas sendo exibidas aqui não em quatro colunas, ou seja, uma após a outra. Vamos abrir essa página aqui e ver como é que ela se apresenta no navegador. Então essa aqui, ó, vai ser a página que nós vamos construir, tá? Então nós temos, olha só, ao passar o mouse nós adicionamos um efeito de modificação da cor de fundo, né? Então aqui nós temos as outras seções. Quando eu clico num botão, ele expande, mostrando o conteúdo que está dentro desse botão, e quando eu clico, ele retrai ou contrai, tá joia? E aqui embaixo nós temos o rodapé da página. Vamos ver como é que seria essa página quando ela fosse aberta num dispositivo móvel. Olha só, no caso aqui um celular, ó. Então nós temos o menu aqui com as opções uma debaixo da outra, tá joia? Então aqui cada imagem, uma debaixo da outra. E no final a gente tem lá, olha só, deixa eu subir um pouquinho essa janela para vocês poderem ver. E aqui nós temos então os botões, ó. Nós temos os botões e ao clicar no botão, ele então retrai. Tá joia? E por último lá o rodapé. Muito bem, então vamos ver como é que a gente faz para construir o código-fonte dessa página. Bom, a minha sugestão é a seguinte: antes de vocês construírem ou iniciarem a construção de qualquer página web, o primeiríssimo passo é vocês tentarem diagramar essa página. O que isso significa? Tentar identificar quantas linhas e quantas colunas vocês vão ter na página de vocês. Então, olha só. Eu consigo imaginar aqui a primeira linha como sendo essa aqui, ó, onde está sendo sinalizada com a cor de fundo preto. Então, oficina, Tom Cars. Na linha de número 2, eu consigo visualizar aqui o menu de navegação. A linha de número 3, eu consigo visualizar aqui uma área de apresentação da empresa. A linha de número 4, um resumo de alguns serviços oferecidos pela empresa. A linha de número 5, a seção onde nós vamos ter aqui os planos de revisão da empresa. A linha de número 6, as opções de plano, aqui nós temos econômico e completo. E por último, o rodapé. Se a gente fosse fazer uma marcação dessa página, a gente diria que essa parte aqui refere-se ao cabeçalho da página, essa aqui ao menu de navegação da página, toda essa parte aqui seria a parte principal, ou seja, a parte de conteúdo da minha página, e por último nós teríamos então o rodapé. Tá bom? Agora o que a gente vai aprender é exatamente o seguinte. Bom, já está diagramada a página, nós já conseguimos imaginar então quantas linhas tem a página e essas linhas em quais seções elas pertenceriam. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos começar a parte de codificação dessa página. Eu vou estar utilizando aqui com vocês, eu vou criar aqui na minha área de trabalho uma pasta, então vou chamar essa pasta aqui, ó, de
projeto, e dentro dessa pasta aqui eu vou criar duas outras pastas. A pasta de CSS, onde vai ter o nosso arquivo CSS, e uma pasta aqui, onde nós vamos colocar então as nossas imagens. Eu vou disponibilizar o link aí para vocês fazendo o download das imagens que eu utilizei neste site. As imagens, nós vamos utilizar exatamente essas aqui. Então vou colar aqui as imagens. Aqui nós vamos ter um arquivo CSS, então já vou criá-lo. Então, documento de texto, vou chamar isso aqui de estilos. Deixa eu só abrir isso aqui já no editor e vou salvar isso aqui com uma outra extensão. Eu podia ter feito isso naquela hora que eu criei o arquivo, .css. Vou salvar isso aqui e deixa eu apagar esse arquivo txt aqui. Muito bem, e aqui nós vamos criar então o nosso arquivo HTML, ó, index.html. Pronto. Agora nós temos então já a estrutura da nossa página. Então nós temos a pasta CSS, onde vai ter o nosso arquivo CSS, nós temos a nossa pasta com as imagens e nós temos o nosso arquivo aqui HTML. Vou abrir esse arquivo aqui no editor de texto. O editor de texto que eu estou utilizando aqui é o bloco de notas ++, tá joia? Então a gente vai começar aqui, ó, doctype HTML. Doctype HTML, aqui nós vamos colocar HTML, o início, e aqui o fim HTML. Vamos criar aqui então o nosso head. Nós temos aqui o título da página, oficina mecânica. E aqui a gente vai colocar o nosso meta name viewport. Eu já tenho esse meta name aqui. Eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V para poder acelerar um pouco mais, para vocês não terem que ficar esperando. Só basta que vocês apertem o botão pause aí para poder digitar isso aí. Então, meta viewport. E agora o que a gente precisa fazer é incorporar aqui a cabeça da página, os arquivos referentes ao framework Bootstrap. Então, relembrando aí, a gente pode acessar esses arquivos através dessa URL, getbootstrap.com. E a gente vem aqui, Getting Started, e a gente vai copiar esse código aqui, ó. Então nós vamos dar um Ctrl C aqui e vamos colar esse código aqui. Agora indentando esse código, um pouquinho para a direita. Pronto. Vamos tirar essa linha aqui de comentário e vamos tirar também essas instruções aqui que ele traz para a gente, ó. Vamos dar uma limpada no nosso código. Então a gente tira isso aqui, vamos tirar essa integridade. Pronto. Vamos tirar esse outro comentário aqui, que não tem necessidade. E essa integridade nós vamos remover também. Ok? Bom, então nós temos aí já o nosso código. Opa, vamos só. Nós temos aí o nosso código básico, né, de uma estrutura HTML. Falta, portanto, aqui somente o body, né? E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fechar aqui o body e vamos remover essas linhas aqui. Pronto, então nós temos aí, olha só, um documento HTML versão 5. Nós temos o início e fim de uma página, nós temos a cabeça da página definida com o título, a meta tag viewport e aqui os 3 links, ou melhor dizendo, as 3 importações que nós fizemos. 2 arquivos CSS e um arquivo JavaScript. Beleza? Então agora a gente vai começar o seguinte, vamos começar... Já que nós temos a nossa página diagramada, olha só o que nós vamos fazer. Nós temos aqui o cabeçalho, menu de navegação, o corpo da página, o principal e o rodapé. É muito simples, a gente vai dizer o seguinte, olha como é que a gente faz isso. Vou usar aqui as novas tags do HTML5 para a gente poder fazer isso. O cabeçalho da página é o header, né? Então aqui nós temos o header. E aqui nós vamos colocar agora o segundo, que é o menu de navegação, nav. Agora a gente vai colocar o principal, que é o corpo da página, main. E aqui eu vou colocar o rodapé da página, footer. E fechei aqui. Maravilha? Então aí nós temos, olha só, a marcação da nossa página, assim como nós fizemos lá na imagem. A gente tem aqui agora as mesmas
marcações lá, portanto, agora convertidas em código-fonte. Uma coisa que é muito interessante é a gente colocar os comentários. Ó. Então, aqui a gente vai ter a seção cabeçalho. Nós vamos colocar esse comentário aqui, seção cabeçalho. O mesmo nós vamos fazer aqui para o menu de navegação. Então, menu de navegação. Pronto. Agora nós temos a seção de conteúdo. Ó, seção conteúdo. E por último nós temos a seção rodapé. Ó. Seção rodapé. Tranquilo até agora, né? Então nós fizemos a marcação lá da página e convertemos isso aqui agora para as novas tags do HTML5. O header, o nav, o main e o footer. Tá joia? Agora o que a gente vai fazer é utilizar o framework Bootstrap para a gente poder criar cada uma dessas linhas que nós colocamos aqui. Ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 e linha 7. Tá bom? Olha só, na apresentação, que essa apresentação eu vou deixar disponível para download também, o que eu fiz aqui foi exatamente colocar cada uma das seções e descrever aqui qual foi o código-fonte que eu utilizei. Tá bom? Eu fiz isso para a seção do cabeçalho, fiz isso para a seção do menu de navegação, né? Fiz isso para a seção de conteúdo. Olha só, vou mostrando aqui cada código de cada uma dessas partes para vocês, até chegar na parte do rodapé. Tá bom? E além disso, eu disponibilizo aqui também as classes em CSS que eu criei para poder fazer uma personalização da minha página, até chegar na versão do layout final, tá ok? Então vamos voltar aqui e fazer cada uma dessas partes aqui. Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou mostrar para vocês essa mesma página que eu estou criando aqui, numa versão já implementada. Então nós temos o head aqui, ó, exatamente como eu mostrei para vocês, tá bom? Com a única diferença que nós temos essa linha aqui, que foi adicionada para poder fazer a incorporação dos nossos arquivos, das nossas classes em CSS. Tudo bem? Então aqui eu tenho o body, ó, com header, com nav, com main e com footer, conforme eu mostrei aqui para vocês. Portanto, ao invés de eu continuar com esse código aqui, eu vou continuar com o meu código aqui que já está implementado. Tá? Então, para a gente poder criar o header, o cabeçalho da página, que é exatamente essa parte aqui que eu mostrei para vocês, nós vamos usar a classe, então, container fluido, para poder criar exatamente essa seção aqui que eu mostrei para vocês. Dentro dessa seção, olha só o que nós temos. Nós temos a linha 1. A linha 1, que é esse nome da empresa. A única coisa que nós temos aqui é esse texto, Oficina Tom Cars. Esse texto, então, nós vamos colocar assim. Como é que a gente faz? Né? Lembrando aí no Bootstrap como é que a gente faz para a criação de uma linha. Então, vou colocar aqui div class e role, né? Role, que é exatamente a classe que a gente utiliza em Bootstrap para poder fazer a criação de uma linha. Tudo bem? Dentro dessa linha, o que eu fiz? Eu criei aqui um título. Oficina Tom Cars. O que eu fiz? Utilizei aqui a tag section do HTML5 para a gente poder fazer a criação, então, desse Oficina Tom Cars aqui. Ó. Lá dentro eu coloquei um H1, só recapitulando, né? Numa linha, quando a gente fala que nós vamos criar uma linha utilizando o framework Bootstrap, nós precisamos dizer o seguinte, dentro dessa linha eu vou ter quantas colunas? Então, dentro dessa linha aqui, eu vou ter quantas colunas? Nesse caso aqui, eu tenho uma única coluna, ó, que é esse texto que ocupa todo esse espaço. Diferentemente, por exemplo, dessa linha aqui, onde eu tenho várias colunas, ó, a coluna de revisão, a coluna de serviços, a coluna de agendamento, a coluna de contato. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter quantas colunas? Uma única coluna com esse texto. Aqui nós temos nessa linha aqui, linha 6, nós vamos discutir mais para frente, nós temos uma coluna, duas colunas. Tá? Então, na oficina Tom Cars, que é essa primeira linha aqui, nós temos uma única coluna que vai ocupar todo esse espaço aqui. Por isso que nessa linha, ó, nós temos apenas uma única section, que ela vai ser exatamente uma linha que vai ocupar 12 colunas. Olha só. Então, usando essa classe aqui do CSS,
do Bootstrap, nós estamos dizendo que nessa linha nós temos 12 colunas. E aqui qual vai ser o modelo de layout que nós estamos utilizando do Bootstrap? Que é exatamente o Medium Devices, ou seja, dispositivos de tamanho médio. Tá bom? E lá dentro agora eu coloco o conteúdo. Ó. H1 Class, e aqui eu estou colocando o texto sombra. Se vocês forem dar uma olhadinha na minha página que eu estou querendo construir com vocês, nós temos, vou dar um zoom aqui, ó, que nós temos aqui uma sombra, ó, uma pequena sombra aqui, ó, nesse texto. Tudo bem? Então foi exatamente uma classe que eu criei para poder permitir a criação daquele efeito, que é texto sombra. E além disso, esse H1 aqui está em negrito. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho até esse arquivo já criado aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Ó. Vou abrir ele. Deixa eu até abrir ele no Notepad++. Então nós temos aqui, ó, texto sombra. Texto sombra. Nós temos, olha só, a propriedade em CSS, Text Shadow. Nós temos 1 pixel de espessura, de distância da sombra horizontal, no eixo horizontal, no eixo X, no eixo Y. Esse aqui seria o espalhamento e a cor da sombra. E além disso, nós temos aqui também, ó, a classe negrito, que foi criada também, essa classe negrito. Essa classe negrito, ela está aqui, ó, font weight, que é a propriedade de negrito que é a propriedade em CSS que define negrito. E eu coloquei aqui, ó, important, para poder aplicar esse font weight, para ele não utilizar uma propriedade, na verdade, para sobrepor a propriedade, a prioridade da propriedade que foi definida no framework Bootstrap. Tá joia? Continuando então, aí dessa forma a gente finaliza então o cabeçalho da página. Então, esse código aqui é capaz de produzir exatamente essa linha preta aqui, com essas mesmas configurações aqui, com essas mesmas formatações. Tudo bem? Maravilha. Na seção de navegação agora, olha só o que nós temos na seção de navegação. Nós temos uma segunda linha que vai conter o menu de navegação. Então, nós temos aqui, voltando para a apresentação, nós temos a segunda linha, que é o menu de navegação, né? Com essas opções aqui, revisão, serviços, agendamento e contato. Vamos voltar lá no código e ver como é que isso ficaria. Então, na linha 2, nós temos um menu de navegação. E olha só que eu já estou utilizando aqui a classe do Bootstrap, navbar ou navbar, para poder construir exatamente essa linha aqui, ó, que é característica de uma linha de menu de navegação, ou seja, o formato, o layout de um menu de navegação. E aqui no Bootstrap nós temos uma primeira opção, que ela é uma opção onde a gente pode definir aqui que ao clicar sobre ela a gente volta para a página inicial, e as opções do menu propriamente dito. Eu vou dar um pulinho aqui agora, vou lá no Google e vou digitar o seguinte, ó, Bootstrap W3 Schools e aqui navbar. Então, a gente vai clicar nessa primeira opção aqui que vai abrir. E aqui nós vamos ver o seguinte, nós estamos criando exatamente esse menu aqui, ó, que é o esqueleto de um menu oferecido pelo Bootstrap, tá bom? Então, o que eu estou fazendo é isso. Aí eu crio uma classe, vou falar que vai ser um menu de navegação. E esse navbar default aqui, ou navbar default, o que ele faz é o seguinte, a gente pode trocar essa opção navbar default por essa aqui, ó, navbar inverse. Então, se eu trocar aqui, ó, navbar inverse, ele vai construir para mim uma barra de menu de navegação com fundo preto, olha só. Uma barra de navegação preto. Então, se vocês quiserem inverter e colocar aqui inverse, que é o que está mostrando aqui para a gente, ó, eu vou ter uma barra de navegação preta, tá bom? No meu caso, eu vou deixar essa aqui default, tá joia? E depois eu vou reestilizar ela, eu vou colocar ela com a cor de fundo verde. Maravilha. Então, nós temos a linha 2, que é o menu de navegação, que é essa linha 2 aqui. E aqui dentro, olha só, o que a gente vai ter para construir um menu semelhante a esse aqui que eu fiz com vocês. Então, nós temos aqui essa primeira parte, que é esse div aqui, ó. O que a gente vai ter é o cabeçalho do menu de navegação. O cabeçalho do menu de navegação é essa parte aqui, ó.
Website Name, que é essa primeira opção do menu de navegação aqui, ó. Tá joia? Que no nosso caso, a primeira opção é esse home nosso aqui, ó. Então, para construir esse home, ao clicar nesse home, ele volta para a página inicial. Para a gente poder criar essa opção aqui, a gente faz exatamente isso, ó. Dentro daquela linha, né, fluida do menu de navegação, a gente vai criar esse div, vai falar que isso aqui é o cabeçalho do menu de navegação, esse é o cabeçalho do menu de navegação. A gente vai colocar um link lá, ó. Então, verdade que quando eu passo o mouse, isso aqui é um link, né? Então, eu vou colocar um link lá. Aí eu tenho que colocar essa classe aqui, navbar brand, que é do framework Bootstrap. Estou dizendo que ele não vai apontar para página nenhuma. Se eu quisesse apontar, por exemplo, para home, eu colocaria aqui index.html, ou seja, ele vai chamar a mesma página. E aqui a gente vai colocar o texto home. O texto home é exatamente esse que vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Muito bem. Então, essa parte aqui, ó, é para a definição exatamente dessa primeira opção do menu de navegação. Bom, vamos recolher essa parte aqui e vamos ver agora como é que a gente faz para criar as opções do menu de navegação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma lista para isso, onde cada opção da lista vai ser exatamente as opções que vão aparecer aqui no menu de navegação. Então, a gente coloca nav, ou nav, né? Navbar-nav, e aqui dentro de cada LI, a gente vai colocar os links com os textos que vão aparecer aqui no menu de navegação. Detalhe, percebam que essa página aqui, ela já está, olha só, ela já está com essa primeira opção aqui, com o fundo, dá essa sensação de que está selecionado, né? E como é que a gente faz isso? Utilizando essa classe aqui, Active, ó, Active do Framework Bootstrap, tá bom? Detalhe que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, esse Active, eu reestilizei ele, ó. Então eu mudei a cor de fundo aqui do Active com preto. Então coloquei todo o link dentro de um LI, de uma lista, né? De classe que tem aplicado a classe Active, que é exatamente isso aqui que nós temos, ó, todo o LI que tem a classe ativada, ou melhor dizendo, todo o link de uma lista que tem LI aplicado à classe Active, vai fazer exatamente isso. O texto vai ficar preto. Eu coloquei important aqui para ele poder sobrepor, tá joia? As configurações do Framework Bootstrap. Aproveitando, esse navbar traço nav aqui, ou melhor dizendo, cadê o brand? Deixa eu só ver um negócio aqui, navbar brand, Ctrl F, Ctrl V. Esse aqui na verdade posso até excluir ele, que eu não estou utilizando ele. Mas a gente pode ver aqui que o navbar eu fiz algumas alterações, olha só. O navbar, que é exatamente esse aqui, ó, eu fiz algumas alterações. Por default, ele vem com esse canto arredondado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vem com esse canto arredondado aqui, ó. E eu não quis esse canto arredondado. É tão verdade como eu não tenho esse canto arredondado. Ele cola aqui, ó. Então, para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu criei uma classe CSS com o mesmo nome de uma classe que já tem e tirei aquele canto arredondado através desse border radius 0px. Tirei a borda também e coloquei aqui, ó, a cor de fundo verde, que é exatamente essa cor de fundo aqui que eu coloco para vocês. Por quê? Porque a cor de fundo default do Bootstrap vem exatamente nesse cinza aqui, ó. E eu não quis esse cinza, eu quis o verde. Por isso que eu reestilizei esse navbar, tá bom? Outra coisa que eu reestilizei aqui foi o seguinte, a cor dos links, ele é cinza, olha só. Tá vendo? Ele é cinza. E o meu está com branco. Para eu reestilizar isso, eu criei uma nova classe, na verdade uma classe com o mesmo nome que já tem nave, e coloquei LI, e a cor do texto aqui, color white. Quando eu passei o mouse sobre o link, eu também mudei a cor para preto, e a cor de fundo foi exatamente essa mesma cor aqui. Ou seja, eu reestilizei a questão do CSS desse menu, para que ele não fique assim, ó, cinza, escuro,
com esse cinza, preto, e a cor de fundo aqui cinza com esse contorno aqui, tá bom? Então, as modificações que foram feitas no menu de navegação foram exatamente essas aqui que eu mostro para vocês, até aqui, tudo bem? Continuando, então, nós temos o seguinte, vamos redimensionar, então o menu ficou dessa forma, nós temos então essa parte aqui que define essa opção do Home aqui, e essa lista aqui que vai definir aqui para a gente exatamente as opções do menu de navegação. Bom, desta forma a gente finaliza então o menu de navegação e a gente vai agora para a próxima seção, que é a seção de conteúdo. Nessa seção de conteúdo, a gente consegue ver aqui que tem 1, 2, 3, 4 linhas. Essas 4 linhas estão representadas aqui, ó. Então, na seção principal, o main, nós temos um conteúdo fluido, para ele poder ocupar, então, 100% da tela. E aqui nós temos também, ó, se vocês forem perceber, todos os textos aqui estão centralizados, ó. Então, nós temos esse texto que está centralizado, esse texto está centralizado, essa imagem, todo esse texto está centralizado, e o mesmo acontece para cada uma dessas colunas. Aqui esse texto está centralizado, o texto dentro do botão centralizado, e aqui nós temos esse texto centralizado também. Por isso que nós criamos, então, ou melhor dizendo, utilizamos essa classe Text Center exatamente no main, para ele poder aplicar essa centralização em todos os elementos dentro do main aqui, ó. Tudo bem? Então tá aqui, Text Center. Então olha só, aqui estão demarcadas as 4 linhas, ó. 1, 2, 3 e 4. Então nós temos div, div, div e div. Com a class All, né, para definição aqui, ó, das linhas do framework Bootstrap. Tudo bem? Vocês vão ver aqui que essa linha aqui nós colocamos uma cor de fundo cinza, que é a linha de número 2. Por isso que nessa linha nós criamos essa classe aqui, cinza claro. Procurando essa classe, cinza claro, nós vamos encontrá-la aqui, ó. Então nós temos cinza claro, background color, e aqui a cor em hexadecimal daquela caixa. Tudo bem? Maravilha. Então aqui nós temos margem vertical. Vamos ver que classe que seria essa? Essa classe eu apliquei aqui nessa última linha. E essa margem vertical aqui faz exatamente o seguinte, cria um espaçamento, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Margem vertical. Então nós temos um espaçamento na parte inferior. Margin bottom, nós colocamos 20 px. Por que nós fizemos isso? Para que nós tivéssemos esse espaçamento aqui e esses botões não ficassem colados aqui na caixa do rodapé. Tudo bem? Então vamos ver agora o que tem dentro de cada uma dessas linhas. Na linha de número 3, nós temos aqui um título e um parágrafo. Vamos ver como é que isso foi definido aqui, ó. Na linha de número 3, nós temos então um section, que define exatamente essa seção toda aqui. Então olha lá, section. Nós temos um título, que é exatamente esse título aqui, e nós temos um parágrafo. Então olha só, título H2, esse título aqui, e nós temos um parágrafo. Eu coloquei aqui um texto qualquer, vocês podem ficar a critério para colocar o texto que vocês quiserem. Esse texto, esse título que eu criei aqui, eu coloquei ele em negrito, então tem uma classe aqui, negrito, que coloca o texto em negrito, e além disso um texto com sombra. Se vocês forem dar uma olhadinha aqui, eu vou dar um zoom aqui para mostrar, ó, esse texto aqui possui uma sombra também. E essa sombra foi definida em CSS3, vamos ver aqui, sombra, texto sombra, text shadow. Então nós temos aqui os valores que definem aquela configuração de sombra que eu mostrei para vocês. Tá? Detalhe importante que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, esse texto, você procura uma oficina de confiança e esse parágrafo, se vocês forem prestar bem atenção, reparem que tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui. E aqui tem um espaço aqui também. Esse texto ele nunca encosta nessa margem aqui. Por quê? Lembrando que o Bootstrap trabalha com uma grade, por default, de 12 colunas. Então aqui é como se tivesse 12 colunas invisíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E até chegar aqui, ó, na 12ª coluna. Então, o que eu fiz? Esse texto todinho aqui, ó, ele está ocupando
8 colunas do sistema de grades do Bootstrap. Então, se aqui tem 8, está sobrando então 4 para poder totalizar as 12. Então, 2 eu joguei para cá. E o restante, se tem 2 aqui e aqui se tem 8, sobra então 2 colunas aqui. Como é que eu fiz isso utilizando o Bootstrap? Então, eu fiz o seguinte, olha só. Eu desloquei 2 colunas. Então, essa classe offset2, ela faz exatamente isso. Ela desloca 2 colunas aqui e começa em seguida colocando 8 colunas para tudo que tiver aqui dentro. Então, esse offset ele desloca 2 colunas e reserva 8 colunas para colocar o título e o parágrafo. E, além disso, eu apliquei uma margem V aqui, que é aquela mesma que eu já mostrei para vocês, que ela cria um espaçamento, olha só, na parte inferior, para que isso aqui não fique colado na próxima linha. Tá, tudo bem? Maravilha, eu vou recolher isso aqui então. Isso aqui seria a linha 3, e agora a gente vai para a linha de número 4. A linha de número 4 é essa linha aqui, ó, que nós temos essas seções, revisão, serviços, agendamento e contato. Então, nós temos revisão, serviço, agendamento e contato, e da mesma forma, o mesmo espaçamento que eu utilizei para essa primeira linha aqui, eu vou utilizar esse mesmo espaçamento aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter duas colunas não sendo utilizadas, depois 2 colunas para essa, 2 colunas para essa, 2 para essa, 2 para essa. Então, nós temos 2, 4, 6, 8, 10 e 12 colunas. Como é que isso ficaria utilizando o Bootstrap, o framework Bootstrap? Então, nós temos aqui, ó, nessa linha 4, que é exatamente essa aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 seções. 1, 2, 3, 4 seções. Sendo que, na primeira seção, olha que interessante, na primeira seção, que é a revisão, nós fizemos um deslocamento de 2 colunas. Então, deslocou-se 2 colunas e depois eu defini 2 colunas para caber exatamente o título, a imagem e aqui o texto que eu coloco aqui para vocês, tá bom? Olha só que interessante, o H3, eu tenho o texto com sombra, criei uma classe vermelho, que a única coisa que ela faz é definir a cor do texto para vermelho, tá aqui, e coloquei o texto revisão. Depois eu coloquei uma imagem, como eu mostro aqui para vocês. Essa imagem, olha que interessante, eu coloquei aqui a pasta, né, aquela pasta que eu criei para vocês, imagens / revisão, e aqui nós temos uma classe, ó, IMG Circle. Se vocês forem dar uma olhada, nessa imagem que eu disponibilizo aí para vocês, ela é uma imagem que essa primeira que é revisão. Vamos abrir aqui então revisão. Ela é uma imagem que ela tem, olha só, cantos com quinas vivas. Não é uma imagem redondinha. E essa imagem ela é um pouco maior do que essa imagem que aparece aqui para vocês. Então, 2 coisas que eu fiz nessa imagem aqui. Eu diminui o tamanho dela, colocando então aqui a largura de 70%. E aqui eu estou colocando uma classe IMG Circle, que essa classe aqui é do Framework Bootstrap. O que isso significa? Que essa classe IMG Circle, ela cria exatamente esse efeito aqui, ó. Ela coloca os cantos arredondados. Na verdade, ela fica um círculo. Vou mostrar aqui para vocês quais são as outras opções. Ó, W3 Schools, IMG Circle. Nós vamos abrir então essa pasta, essa página, e nós vamos encontrar aqui, ó, outras opções de classes que a gente poderia estar utilizando. Então, ao colocar esse IMG Circle, nós temos essa opção aqui, ó, Circle. Quando eu quiser só fazer com que as bordas da imagem sejam cantos arredondados, então eu vou usar essa imagem aqui, ó, essa classe aqui, ó, IMG Rounded. E se eu quiser criar aqui um canto arredondado e essa borda que contorna a imagem, a gente vai colocar essa aqui, ó, IMG Thumbnail, tá joia? E se eu quiser uma outra que deixa com que a imagem seja responsiva, eu vou colocar aqui IMG Responsive, tá bom? Muito bem, então eu poderia substituir aqui, ó, IMG Circle por os outros valores que eu mostrei aqui para vocês. E cada um deles vai criar esses efeitos que eu acabei de falar para vocês. Tudo bem? Feito isso,
As outras seções de serviços, agendamento e contato é exatamente a mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês. Ó. Então, cria uma section, que é essa section todinha aqui que vai conter o título, a imagem e o parágrafo. O título, a imagem e o parágrafo. Portanto, a única alteração é que nas próximas eu não preciso criar esse deslocamento aqui. Ó. Eu desloco somente para a primeira e as outras eu defino só a largura. Vamos dar uma espiadinha? Tá aqui, ó. Então eu só coloco então coluna de duas largura igual a 2, e nós temos o título, a imagem, o parágrafo idêntico. Portanto, a única coisa que eu fiz foi alterar aqui então o nome da imagem. Tudo bem? Dessa forma então a gente fecha, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que é igual. E essa seção aqui é igual, porém muda apenas o nome da imagem. Então, dessa forma, a gente finaliza a linha de número 4. Vamos dar uma olhada agora na linha de número 5. A linha de número 5, nós vamos ter aqui, olha que interessante, um título, um parágrafo, 2 botões. Olhando aqui, ó, nós temos um título, um parágrafo e 2 botões. Detalhe, e quando eu clico no botão, ele tem esse efeito de expandir e contrair o texto. Vamos aprender a fazer isso agora. Tá bom? Vamos abrir aqui a linha de número 5. Nós temos então 5. Essa linha, da mesma forma que eu havia comentado com vocês. Ó. Essa linha aqui, ela tem apenas um título e um parágrafo. E aqui nós temos um deslocamento de 2 colunas. Da mesma forma, nós temos uma linha onde nós vamos ter uma seção composta por um título e um parágrafo, onde nessa seção nós fizemos o deslocamento de 2 colunas e depois definir que todo o texto e esse título aqui, ó, todo o texto e esse título vão estar dentro de uma seção com 8 colunas. E novamente o margem V, que é aquele espaçamento na parte inferior. Muito bem. Agora a gente vai conhecer como é que foi realizado, como é que foi construído a linha para se colocar esses botões com esses efeitos aqui, ó. Tá joia? Então, nós temos o seguinte, na linha de número, esse aqui eu já mostrei para vocês, né? Que o título aqui ele está em negrito, está com sombra, tem um parágrafo, né? Vamos recolher isso aqui e vamos ver agora a linha de número 6. A linha de número 6, ela tem também, olha só, esse deslocamento de 2 colunas, tá? Então, a gente faz isso só para o primeiro botão. Então, nós temos um deslocamento de 2 colunas e depois ela vai ocupar um espaço de 4 colunas. Olha só, 1, 2, 3, 4. E esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Então, olha só, desloquei de 2, e esse aqui tem uma largura de 4, e o botão plano completo tem uma largura de 4. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai aprender como é que a gente faz para criar esse efeito aqui. Se você colocar lá no Google Bootstrap W3 Schools, nós vamos encontrar aqui o seguinte, ó, o efeito colapso. Ó. Collapse, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, clique e ele vai te mostrar lá, ó. E aqui ele te mostra o código bem simplesinho do que você precisa fazer. Então ele criou aqui um botão. Nesse botão aqui ele colocou esse atributo data toggle, né? Colocou collapse. Depois ele coloca assim, qual vai ser o elemento alvo que vai receber exatamente aquele efeito de contrair e expandir. Então aqui a gente dá um nome, ó, sustenido demo. Aqui a gente coloca o texto que vai aparecer exatamente aqui, ó. No caso aqui está escrito click me. Então aqui deveria estar escrito click me. É porque esse aqui é um outro exemplo que ele clica onde está escrito simple collapse, né? Então olha só, então esse é o texto que aparece no botão. E quando eu clicar sobre esse botão, qual vai ser o elemento alvo que vai ser contraído e expandido? Esse aqui, ó, div id, e esse nome aqui tem que ser o mesmo nome que aparece aqui. Portanto, aqui tem o sustenido e aqui não tem. E a classe que é aplicada a esse texto aqui é exatamente essa collapse aqui. Tá bom? Essa aqui é a estrutura básica, então, desse collapse, que está disponível aqui no site do W3 Schools. E foi exatamente isso que eu fiz. Ó. Eu criei um botão do tipo, aqui nem precisaria desse type button aqui, né? Aqui, então, tem class. Esse BNT aqui, esse botãozinho, olha que interessante. Eu estou falando que isso aqui é um botão, e aqui eu estou colocando assim, ó, btn danger.
Esse danger, o que acontece? Vou colocar aqui para vocês, vamos lá no Google novamente, W3 Schools, e aqui eu vou colocar assim, ó, BTN Danger. BTN Danger. E aqui a gente tem algumas configurações de botões, olha só, no Framework Bootstrap. Então nós temos aqui, quando eu uso, no lugar aqui desse BTN Danger, eu coloquei Danger, por quê? Porque eu queria que o meu aparecesse o quê? Vermelho. Tá joia? E aqui, ó, nós temos o default, que é esse aqui, esse primário, que é azulzinho, esse sucesso verde, esse info azul, esse warning aqui laranja, e esse danger aqui, ele fica vermelhinho. E por último, ele fica com cara de link, olha lá, o último, tá bom? Então, se vocês quiserem colocar uma cor diferente, basta que vocês troquem, então, esse valor danger por outros valores aqui disponíveis para o Bootstrap. É claro, é importante que vocês pensem na questão da semântica também. No meu caso aqui, eu coloquei danger só para aproveitar a cor vermelho. Mas isso deveria ser utilizado para um contexto onde faz sentido realmente. O laranja, que é para dar um aviso, o azul, mais claro, para uma informação, se for um botão de sucesso, verde, tá? Então fica essa dica para vocês usarem a semântica correta aí. Muito bem. No meu caso, como é que os meus botões aqui, ó, por que os meus botões eles tiveram aqui, eles ocuparam as 4 colunas certinhas aqui? Porque eu utilizei essa classe aqui, ó, largura 100. Essa largura 100 foi uma classe que foi criada justamente para poder fazer com que o botão fique com 100% de largura. Então, olha lá, eu coloquei width 100%, por isso que aquele botão então ficou com 100% de largura. Caixa sombra, porque se vocês forem dar uma olhadinha, eu coloquei uma sombra aqui, ó, no meu botão. Tá joia? Olhando lá, ó, vocês conseguem ver uma sombrinha aqui no botão. Tá bom? Então essa caixa sombra, ela faz exatamente isso. Utiliza uma propriedade CSS, versão 3, para criar uma sombra naquele botão. Maravilha? Então aqui nós temos o data target, que esse aqui, qual é o elemento que vai receber, que vai ser contraído e expandido, ou seja, o elemento alvo, que é exatamente esse parágrafo que está na linha de baixo. Ó. Então aqui está escrito plano revisão 1, e aqui o ID dele tem que ser o mesmo nome, portanto, sem o sustenido, como a gente tinha visto no exemplo lá do site do W3 Schools. Aqui, dada toggle, né? A gente colocou collapse aqui, que isso aqui é uma classe do Bootstrap, tá joia? E a gente volta aqui e coloca de novo class collapse aqui. Beleza? Então, dessa forma, a gente tem aqui criado essas instruções aqui, criam exatamente esse botão com essa opção aqui de recolher e expandir, ó. Tudo bem? O outro botão, ele é idêntico, portanto, a única coisa que muda é que aqui a gente colocou, então, plano completo. Tudo bem? Muito bem, vamos recolher aqui, então, nós temos essa linha 6, fechamos, e agora, para finalizar, nós vamos ver aqui o rodapé, que seria a linha de número 7. Para criar o rodapé, eu utilizei aqui a tag HTML5, que é o footer, e falei que isso aqui vai ser um container fluido, né, para ocupar 100% da largura. E nós temos lá a linha 7. Vamos criar então uma linha, que é o div class hall, né? E aqui eu estou dizendo aqui que essa linha, quantas colunas ela tem? Exatamente 12 colunas, ou seja, ela não vai dividir espaço com ninguém. Tá? E por último, nós colocamos lá dentro um parágrafo, todos os direitos reservados. Tá? E dessa forma, então, a gente finaliza esse layout criando, então, nós criamos esse layout vendo algumas classes do Bootstrap para poder fazer essa criação e também tags da versão do HTML5. E com isso, se vocês fizerem exatamente isso, vocês vão ter esse layout aqui construído com essas características, com essas formatações que eu mostrei para vocês. As outras, talvez deve ter alguma, olha só, o header e o footer, eu não comentei, né? Mas eu criei uma classe para eles, coloquei background color black, que é exatamente o que está aqui, ó, a cor de fundo preto, e a cor branca. O menu de navegação eu já tinha mostrado para vocês. O H3 eu coloquei ele como negrito. Criei uma classe aqui, espaçamento, não me recordo se eu estou utilizando ela, espaçamento. Não está sendo utilizada, então ela pode ser suprimida daqui. Negrito, margem para dar um espaçamento, a cor vermelha, a largura para os botões, um parágrafo
Eu coloquei aqui um espaçamento interno de 10 px para ele não ficar colado nas caixas, texto sombra e a caixa sombra. Bom, basicamente é isso. Com esse layout, com esse exemplo eu mostro para vocês que a gente consegue construir um layout rapidamente utilizando o framework Bootstrap, com o menu de navegação, fazendo a restilização das cores de fundo e tudo mais. Tá bom? Vamos ver aqui então como é que está o nosso código. Ele fica dessa forma, porque aqui ele está recolhido. E não esqueça, para que vocês possam utilizar esse arquivo aqui CSS na página de vocês, é necessário que vocês venham aqui no header e coloquem isso aqui, ó, link href. Vamos colocar aqui a pasta, né, que nós havíamos criado, lá CSS. Está aqui a pasta que nós havíamos criado. CSS, que está aqui o arquivo estilo CSS. Na verdade é esse aqui, ó, estilo CSS. Por isso que a gente precisa colocar aqui o nome da pasta, barra estilo CSS, o tipo de relação, né, relacionamento, style sheet, e aqui o tipo de texto, que é text barra CSS. Ok? Vamos voltar aqui então para a nossa apresentação. Só falando para vocês, está aí o código-fonte que nós utilizamos nessa apresentação, passo a passo. E com isso a gente, ao término desse código-fonte, está aqui as classes em CSS, nós temos a versão desktop e a versão mobile da página que nós acabamos de construir. Ok? No mais, então, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês nessa videoaula. Espero que vocês consigam reproduzir esse código e qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.